Olá, muito boa tarde e bem-vindos a mais um programa A Hora das Opções. Hoje é dia 22 de janeiro de 2018 e a gente está ao vivo mais uma vez, o segundo programa do ano. Hoje a gente tem um monte de assunto, a gente está há 2 dias do julgamento do Lula. Esse é o único assunto e eu trouxe um especialista em opções, um gestor, um cara que inclusive foi market maker de opções, uma das pessoas que eu conheço que mais operaram e conhecem de opções de fato na prática, que é o Mário Avelar. Fala, Mário, como é que tá? Bem, e você? Obrigado. Tudo jóia, muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui. A gente está ensaiando esse papo há sei lá, quase um ano, pois né? É, até que a gente, quando eu trabalhei na área institucional do mercado de risco, a gente se falava, a gente desenvolveu junto algumas coisas de controles, né? Na Valemob, você já estava na Vanguard, né? Já, isso desde 2014. Legal. Foi aquele quando nós nos conhecemos, que a gente desenvolveu aquela parametrização, controle de carteiras, de risco, compliance, etc. Exatamente. Desde quando a gente vem trocando esses conhecimentos. Com certeza. Muito legal. Gente, eu vou falar um pouquinho do assunto de hoje, daqui a pouquinho nós vamos voltar com o Mário para vocês conhecerem um pouco mais dele e principalmente não sai daí a opinião dele, o que a gente faz com o evento, né? O que a gente faz com o evento do Lula, né? O Lula vai ser, como é que vai ser o veredito aí dos juízes, né? Se vai ser 3-0, 2-1, assim por diante. Então, hoje a gente tem vários assuntos. Primeiro, né? A gente vem olhando várias posições, o mercado tem subido já faz um tempo, agora a gente deu uma parada, a maior parte de vocês não tem conhecimento muito avançado de opções, daqui a pouco eu vou até interagir com a turma, quem está aí no live pode começar a fazer pergunta, pode começar a dar a sua opinião, qual que seria a melhor estratégia para se beneficiar ou para não perder ou para se proteger no julgamento do Lula quarta-feira. Mas sabe o que é legal? Que eu e você, você na sua atividade como gestor e tudo mais, e eu como gestor e também apresentador de programa de opções, a gente vem falando sobre como operar em eventos, estudando sobre como é que a gente faz quando tem um evento, a gente usa calls e puts para isso faz muito tempo, e está entrando na moda. Eu vi um monte de canal dizendo, estratégia com put, estratégia com call, use as opções para se preparar para o evento. Então, vem a gente aqui que já faz isso há muito tempo para dizer o que a gente acha, porque não é só comprar opção, né? Exato, tem que ter todo um racional por trás. O Mário já pensou tanto sobre opções quanto eu, inclusive de modo abstrato subjetivo, não existe nada melhor do que ter uma opção. Exato, sem dúvida. Uma opção é muito melhor que uma obrigação, né? É melhor você poder ir no jantar no sábado à noite ou ter que ir no jantar sábado à noite. Exato. Poder é muito melhor do que ter. Só que opção tem preço. Exato. Né? E aí principalmente que no cai, mercado. Aí é onde entra todo o segredo do negócio, né? Exatamente. Porque, sem dúvida, a assimetria da opção é onde tem toda a sua mágica, né? Exato. A assimetria do ponto de vista de que ela pode sempre ficar melhor do que pode ficar pior. Mas isso tem um custo. Exato. E aí é onde entra... E às vezes é caro demais. Exato. É né? aí que está a decisão, toda a mágica do negócio está aí, né? Exato. Ter opção é muito melhor do que não tê-la. Agora, ninguém te dá uma opção de graça. Não. Então, para você ter essa assimetria ao seu lado, você tem que pagar por ela. E ela pode se pagar ou não depois. E isso a gente só sabe depois, Exato. Nunca temos como saber ex ante, né? Exato. Parece que a gente está falando só de abstração, mas eu vou mostrar um gráfico para a galera ver do que a gente está falando. Pode mostrar para a gente aqui esse gráfico da Petrobras, por favor, Gabriel? Vou pôr o gráfico da volatilidade histórica aqui, que não tinha. E vocês vão ver, no Ibovespa mesmo, pode ser no Ibovespa mesmo. Legal. Então vocês vão ver aqui, a volatilidade histórica do Ibovespa está em 15%. Né? Se a gente for ver na Petrobras, a gente vai ver que ela está em 27,20. Só que, se você for abrir a pedra de opções de Petrobras, você vai perceber que a volatilidade implícita, quer dizer, o preço de risco, o prêmio de risco, a expectativa de variação do mercado, aquilo que de fato está sendo operado no mercado,
o marronzinho sempre é a opção do dinheiro, quiser pôr o pescoço para cá, fica à vontade, mano. Então, não só o pescoço, senão, legal, vocês não estão vendo, aqui ele está se aproximando. Mas é o seguinte, veja que essa opção aqui que é do dinheiro, que é a Petro B68, né? B é o vencimento fevereiro. Lembre-se que a gente tem um vencimento depois do carnaval em fevereiro, que é no dia 19, se eu não me engano, vou confirmar para vocês. É isso, 19/2, falta 17 dias úteis para vencer. Então, a volatilidade implícita está em 32% ao ano. Então veja que se a gente comparar com a volatilidade histórica de 25 com 32, dá muito mais. Não só isso, as outras mais dentro e mais fora do dinheiro têm a volatilidade implícita mais alta ainda, porque é a natureza de variação das opções, elas variam desse jeito mesmo. Opções muito dentro e muito fora do dinheiro costumam ter uma volatilidade implícita mais alta por conta de um erro de cálculo aí do próprio Black-Scholes, que não estima adequadamente as expectativas e tal. O fato é que, pode voltar aqui pra gente, Gabriel, por favor, a volatilidade implícita, a real, a verdadeira, aquela de mercado, está muito mais alta do que a do mercado. Sim. E não são todos os eventos que são assim, é que esse evento realmente está muito importante. Às vezes você pega um evento em que, tá 2 dias para sair um balanço, para fazer para alguma coisa acontecer, e a volatilidade implícita não está tão alta. Nesse caso tá. Então, não basta falar, vou comprar uma put, né? Talvez desce, 32, eu vi essa volatilidade em 35, 36 hoje cedo, estava mais alta, está dando uma caída. Então a gente tem várias alternativas, mas não é tão simples assim ganhar dinheiro com esse evento. Normalmente, antes do evento, eu venho aqui e falo pra galera fazer straddle. Normalmente é isso. A gente pega o call da Petro mesmo, a put da Petro mesmo, as duas no dinheiro, vai comprar as duas, espera o evento e o mercado explode. Isso é o mais natural. Se a gente chegasse na quarta-feira, um pouco antes das 3 da tarde, ou sei lá, de manhã, depois da abertura lá pelo meio-dia, e desse uma olhada e a vol tivesse até, sei lá, uns 31, 32, talvez valesse a pena o próprio straddle mesmo. Sim. Porque um movimento direcional forte geraria um ganho bom, principalmente se fosse mais curto, exatamente na própria B. Por quê? Quanto mais longo for o seu straddle, mais Vegas está comprando e menos gama. Exato. Porque o gama é mais sensível quanto mais perto do vencimento. Ela vai flutuar menos dado o evento. Quanto mais longo ela for. Quanto mais longo, mais ela vai flutuar dado a volatilidade do que o evento do que é o evento. Exato. Isso significa que se sai a notícia positiva, ótima, mas como está meio dado, o mercado dá aquelas subidas, a vol cai. É o que a gente nunca tem certeza, né? Mas se a gente puder estimar, se o evento do dia 24 for favorável ao que o mercado espera, essas volatilidades implícitas tendem a despencar, voltar para a sua normal. Isso. E aí eu estou falando normal, assim, eu não vou falar especificamente de Petro, que eu acompanho menos, mas de índice, que hoje deve estar negociando lá nos seus 24%, 25%, posso dizer quase que com certeza que isso deva voltar para casa dos 20, 19, 21, etc. Legal. Depois de passado um evento desse. A gente estava até falando sobre isso, né, Mário? Por que não tem opção de índice Bovespa Mini, né? Porque se tivesse, poxa, a gente ia conseguir fomentar tanto mais o mercado. Imagina você poder ter um portfólio de ações e poder comprar umas puts para proteger o seu portfólio. Conta um pouco da Vanguard e mais ou menos isso que vocês fazem lá, né? Conta um pouquinho. Vamos lá. A Vanguard, quando surgiu, a proposta era atuar como formador de mercado. Como você acabou de falar, e você tem toda a razão, o mercado de opções sobre renda variável no Brasil, ele é pouquíssimo profundo e também pouquíssimo desenvolvido de maneira lateral, vamos dizer assim. Você tem poucos ativos que você consegue negociar a opção. Quando consegue, normalmente para você ir na tela e fazer uma negociação, você depende do formador de mercado que está sendo contratado pela Bolsa. E naturalmente esse cara tem um spread ali entre compra e venda que faz com que o seu custo transacional, a sua despesa de gestão da sua carteira aumente. Porque, vamos lá, se você tem uma opção muito líquida, uma Petrobras, por exemplo, próximo do vencimento, que tem comprador e vendedor a 1 centavo, vamos dizer assim, de diferença um do outro,
o custo de entrar e sair no mercado é pequeno. Quando a gente vai para um Ibovespa, uma opção de índice, normalmente não tem participantes atuando ali, quando tem são um ou dois market makers, e o mercado, para grandes volumes, acaba sendo um mercado de balcão. Ou seja, faça isso por telefone ou por chat. Eu quero dizer o seguinte, as partes acordam entre si fora do ambiente de bolsa, fazer a negociação da opção, e aí apenas vão na bolsa para registrar. Isso é legal a gente explicar para o público que é pessoa física. É que essa é a atividade de formador de mercado. Né, que boa parte das atividades, dos negócios, eles são feitos fora do book. Exato. Principalmente quando é opção, derivativa, empresas menos líquidas. Então, o que o Mário fez bastante tempo usando o asset dele, o fundo dele fazia market maker. Exatamente. Né, fez bastante tempo, que é o quê? Tem lá uma Gerdau ou uma empresa menos líquida, uma Lame da vida, o cara quer poder comprar uma opção de Lame ou vender uma call de Lame, não tem ninguém na pedra, o que o cara faz? Ele coloca a oferta de venda dele lá. E aí você fica olhando a volatilidade, tenta pagar uma volatilidade um pouquinho mais baixa do que a de mercado para ter um lucro, né? Aí você coloca uma oferta lá e se o cara quiser ele vende para você essa opção. O que é interessante do market maker? Ele ajuda o cara a fazer negócio e ele fica com 1, 2, 3 pontos de volatilidade para si que ele trava com o papel. Exato. Os spreads não chegam nessa casa que você está falando. Menos volatilidade ainda. Menos volatilidade. Na verdade, quando a gente fala, o mercado chama de vega, né? Isso. É a medida de volatilidade. Eu vou colocar um vega ou dois. Quer dizer o quê? Se o market maker espera que o desvio padrão dos retornos seja de 25%, muito provavelmente ele vai oferecer para você comprar por 23% e vender por 27%. Tá? Mais ou menos, guardadas as proporções, é o mesmo trabalho de um corretor de uma casa de câmbio, por exemplo. Que Exato, tem o preço de compra e venda. É a mesma coisa. Exatamente. Mas ele está medindo em pontos de volatilidade. Legal. O que acontece, principalmente no mundo institucional, é que como os participantes são muito grandes, são poucos, mas são muito grandes, eles acabam um concorrendo com o outro. Então essas taxas vão se apertando. Você, gestor de uma carteira, se você quer fazer um hedge da tua posição comprar put, por exemplo, você vai cotar um formador de mercado. Ele vai te dar 25% de volatilidade. Você fala, eu conheço mais dois, eu vou tentar fazer com os outros dois, porque a opção que o cara vai comprar de você é a mesma, tanto faz para quem você vai vender. Exato. Certo? No frigir dos ovos é a mesma coisa. Então é uma commodity, você vai pegar o preço melhor que você tiver. Então você vai tentar com mais 2 ou 3, o que tiver lá na vírgula um pouco um preço melhor que o outro, com quem você vai fechar. É por isso que a gente vem montando no nosso grupo, com os nossos alunos, uma comunidade. Exatamente para ter bastante gente unida, trocando esse tipo de informação. A gente tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Facebook. Se você mais de 4 mil pessoas já viram o nosso programa agora. Tem o Ademilson, que está falando se ele comprar a put, a ação está 40 e cai para 20. O emissor é obrigado a comprar as minhas ações? Sem dúvida, é obrigado e vai comprar. Aliás, a bolsa ela, inclusive, ela é contraparte dos dois. Então é a bolsa que vai honrar, né? Exato. Isso. Nem é a contraparte. Isso aqui é legal. A Sandra está dizendo que de quem será esse 1, estão dizendo que vai ser 2-1, já está combinado. Olha, a gente não é capaz de prever o futuro, mas a gente somente é capaz de trabalhar com vários cenários, se preparar para todos os tipos de cenários. Exato. Então a chamada do programa ia ser, olha, conheço o cara que foi market maker, mas como o assunto da semana o julgamento, o que vocês estão pensando em fazer lá para a carteira de vocês? Você ia contar, vocês fazem lá, você tem um fundo de ações lá. Na verdade é um multimercado, usam... é um fundo multimercado, legal, isso aí. Cuja principal fonte de risco é o mercado de renda variável. Traduzindo, o fundo investe em ações. Isso. Tá? E aí, para entregar um fundo que não tenha uma cara pura de um fundo de ações, a gente quer ter um produto que tenha menos risco, menos variabilidade e que em momentos ruins não acompanhe um movimento tão ruim como o mercado acontece, né? Vamos lembrar lá de 2008, que foi a última grande crise que a gente teve, que o Ibovespa perdeu seus 40%. Mesmo 2017 agora, né, com a coisa da JBS, sim, né? Aí que tá, que o evento JBS, apesar de ter sido um bom teste, ele foi um evento muito curto. Sim, foi mesmo. Né? O mercado caiu rapidamente seus quase 10% no dia, mas aí acho que, não lembro de cabeça agora, mas acho que um mês depois, ou talvez um mês e meio, recuperou-se do tombo.
né? E assim, foi um evento, ainda que tenha chamado a atenção, pô, 10% é longe de ser normal, né? Um evento de 5 sigmas, digamos assim, ele caiu muito mais do que o desvio padrão pressupunha, exato, né? Mas o que acontece? Na gestão do fundo, como você perguntou, o nosso trabalho é esse, é de minimizar o que é chamado de risco de cauda. Isso. É justamente um evento como o maio de 2017, evento JBS, a gente quer que isso não prejudique a carteira do fundo, ou se machucar, que seja muito menos do que o mercado de forma geral. Claro. E para isso a gente usa o quê? Opção. Opções. Exato. A opção, pela essência dela, a assimetria, ou seja, tenho pouco a perder e muito a ganhar potencialmente, ela é o único mecanismo que existe para trazer para o fundo essa possibilidade de payoff. O hedge com contratos futuros, ele não é um hedge assimétrico, ele é simplesmente você está neutralizando a tua carteira. Exato. Poderia funcionar no Brasil, como a liquidez é baixa, até tem que usar o índice futuro de vez em quando, né? Mas o que acaba acontecendo é que isso só serviria para você anular o risco de bolsa e você ficará só com o upside do seu Stock and Picks, né? Exatamente. A cabeça é essa. E isso acontece um pouco dentro do fundo na prática. Tá. Então, porque a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né, Roxo? Ter opção incorre em custos, ou seja, esse discurso é muito bonito, ter opções na sua carteira sem dúvida é uma grande vantagem, mas sempre você tem que pensar no momento de entrar numa operação que você vai ter um custo para carregá-la, ou seja, as opções não são de graça, você tem que pagar por ela. Exato. Então o nosso trabalho é tentar ponderar onde vale a pena, né? Que opção vale a pena comprar, quanto de opção vale a pena comprar e quando. Então esse é um trabalho... E particularmente agora, o que vocês estão fazendo para a carteira de vocês lá no Avangard? O fundo continua posicionado, as posições são de longo prazo, então a gente não entra ou sai do mercado com a carteira do fundo por conta de eventos. Né? Então a gente tem uma visão estrutural de longo prazo que nos faz investir em determinadas empresas, que não é o Ibovespa, ou seja, uma carteira completamente diferente. E a gente não muda essa alocação porque vai haver um evento com potencial destrutivo, vamos chamar assim essa semana, né? O que a gente faz é aumentar ou diminuir nosso hedge. Então o que o fundo tem hoje, por exemplo, dentro da carteira, são spreads com put, trava de baixa feitas com opção de venda de índice Bovespa para os 2 próximos vencimentos. Isso. Então, para que isso serve? Se nada de ruim acontecer essa semana e o mercado continuar a trajetória de alta, as ações se valorizando, o fundo ganha esse upside. Obviamente que ele tem que pagar um pedaço do prêmio que a gente gasta por comprar opções. Claro. Né? Mas o upside vem junto, a valorização potencial. E, por outro lado, se o mercado acontece algo muito ruim e o mercado vem para baixo, essas opções que a gente tem amortecem essa queda, porque elas geram valor para o fundo. Exato. Para passar mais tranquilamente, digamos assim, por esse momento. Olhando no longo prazo, olha que interessante. Se você ganha quase igual ao índice, ou até igual ao índice, ou até um pouco mais porque o seu Stock and Picks é bom, e, claro, paga uma taxa de carrego para fazer hedge, que tem que pagar mesmo, você está, quando o mercado sobe, aderente ao mercado, ou alguma coisa semelhante. Mas quando o mercado cai, se você perde muito menos, olha quando no final de vários zigue-zagues você vai estar muito mais em cima do que os outros. Né? Essa é a grande diferença. Né? Tem um ponto aí que vou te chamar a atenção. Manda ver. Que é legal. Em linha com o que você acabou de falar. Quando você, ao longo de um prazo bem grande, razoavelmente longo, de alguns anos, você ter menos volatilidade no teu P&L, no seu dia a dia da carteira, ajuda com que o seu retorno médio anualizado suba. Claro. Justamente por conta desse efeito que você falou. Então você, eventualmente, ganhar menos num rally do mercado, mas quando o mercado despencar muito, você se defender, quando o dinheiro que você tem para reaplicar na sua taxa de capitalização é muito maior do que se você se deixar perder 40%, 50%. O freio tem que funcionar melhor do que o acelerador. Exatamente. Sem o freio o acelerador pode até falhar, o freio nunca. É isso aí, é uma boa metáfora. Gabriel, vamos dar uma olhadinha na minha tela aqui. Inclusive eu vou explicar o que é o put spread que o Mário falou para a gente não ficar viajando. Olha lá, isso aqui é Petrobras, papel está subindo 0,55, está 18,36. Eu sempre gosto de dar uma olhadinha no gráfico para a gente lembrar da historinha da Petro. Ela vem
Se a gente vê no semanal, ela vem aí 1, 2, 3, até da segunda semana de dezembro para cá, só subiu, né? Quarta, quinta semana e agora ela deu uma parada. A volatilidade implícita trabalhou na faixa de 26, 27% semana passada. Então, em termos gráficos, ela fez um rompimento. A gente vê no mensal, a gente estava estudando uma tal de uma flama, ela está exatamente nessa máxima. Então, se o evento for positivo, tem toda a chance dela ir testar lá os R$20 que a gente vem falando há bastante tempo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Do mesmo jeito, né, se as coisas derem errado, a gente tem uma simetria enorme aqui, com certeza a correção é grande, até porque a expectativa é baixa, né? Então, quando se espera muito alguma coisa e acontece outra, as pessoas ficam meio doidas. Se bem que eu tô vendo muita gente falando disso, né? A gente talvez esteja um pouco mais esperto do que antes. Então, nas calls, só pra gente fazer aquela análise de sempre, a gente tem pozinho com volatilidade implícita aí de 40%, o preço do pozinho é por aí mesmo. Mas no 22, eu acho que não faz sentido comprar pozinho de call agora, talvez um call spread. E depois um put spread, que a gente costuma fazer. Então o que a gente poderia fazer interessante? Pagando 5 centavos de diferença, olha lá, você conseguiria, por exemplo, fazer B49, que é uma opção de 19,5, na compra, você compra ela por 29 centavos, ela é 28,30, e você venderia uma B99, que ela é de 19,75, ela está 24 centavos, ela é 23,25. Então daria para fazer a estratégia pagando até 5 centavos, e aí, se o mercado realmente subir, passar de 19,50, ela pode chegar a valer 25 centavos, o que dá uma relação de ganho bem interessante. E 19,5, 19,75 não é nenhum absurdo se as coisas derem certo. Legal. Vamos dar uma olhada agora então nas puts. Primeiro para a gente entender o que é um put spread e depois também para fazer aquela análise que a gente sempre faz das opções. Então, o vencimento, olhamos só a B, né? Porque o papo com o Mário foi legal, não vai dar tempo de a gente fazer aquela análise muito criteriosa. Eu só vou mostrar a CEMIG para vocês antes da gente ir embora. Se eu esquecer, você me lembra, Manuel. Olha lá. Então, 20 com 24. Então, temos 17,25 com 17. Daria para fazer um put spread. Volta aqui para mim, Gabriel, que eu vou te explicar o que é. Então, o put spread... Gabriel, volta aqui, faz favor. O put spread aqui... você vai comprar uma put mais cara nominalmente, quer dizer, de preço de exercício mais baixo, que custa mais caro. No caso, a gente vai comprar uma opção que custa 24 centavos, a Petro N77, que é de 17,25 o strike dela. E nós vamos vender uma Petro N5, de 17 pratas, que está 20 centavos. Se a gente conseguir aí entre comprar de 24 e vender de 20, vender por 19, vai, para não ficar sempre roubando pra gente, muita gente faz isso, entre 5 centavos que você pague nesse put spread, se o mercado der uma bela afundada, com certeza essa trava se valoriza bastante. E é parecido com o que o Mário está fazendo lá, comprando puts mais caras de Ibovespa e vendendo puts mais baratas de Ibovespa para estar protegido. Se o mercado afundar, ele não tem um ganho infinito, assimétrico, perfeito, mas ele consegue proteger a carteira de uma maneira super bacana, é isso. Exato. Né? A ideia é essa, não é assim, a proteção perfeita, ou até indo mais adiante, achar que você vai ganhar na queda, pensando numa carteira que está comprada em ações. É bem complicado. Se o mercado não for para esse lado, muito provavelmente você vai perder. Né? Não, a proteção perfeita é não ter. Né? Essa é a melhor de todas. O que eu vejo de cara me chamando, me ligando, professor, falando, Roxa, eu vou comprar isso, eu vou vender aquilo, vou fazer isso, travar com o outro. Meu, você vai ver a resultante do cara, o cara tá neutro. Pronto, acabou, você tá zerado. Exato. Então, assim, a cabeça de fazer isso é o quê? É passar bem, é ficar tranquilo, é chegar à noite no dia anterior, deitar no travesseiro e dormir sabendo que aquilo que você vendeu para o cotista, que é o seu dever fiduciário, está protegido. Ou seja, eu quero ter uma carteira que vai explorar ineficiências que existem no mercado de renda variável, sem estar totalmente exposto aos momentos ruins que podem acontecer. Aos riscos o mandato sistêmicos. Exato, risco sistêmico. O mandato é esse, você não pode fugir dele. Então, ainda que a gente estava tendo aquela discussão, né? Poxa, justamente porque todo mundo sabe que vai haver uma possibilidade
de um evento ruim no mercado, as volatilidades, ou seja, o custo para você contratar esse seguro já vem subindo. Então, isso assim, não é que a gente deve sempre comprar as opções a qualquer preço, né? Não. A gente já sabe que está caro. Exatamente. É. Tem gente que pode, inclusive, se beneficiar disso fazendo o contrário, né? Vendendo a volatilidade. Pode. Né? Tudo depende de como você, investidor, atua perante o mercado. No nosso caso, em que a gente representa um fundo que investe em ações, eu tenho que pagar um determinado custo, uma despesa, como se eu estivesse contratando um seguro, para fazer o hedge daquela posição, sabendo que isso vai me custar. Né? Agora, como ter que negociar no mínimo 10 contratos do grande, né? Vezes 80 mil, é caro. Para você abrir uma posição de put ou de call de Ibovespa, o nocional é de 800 mil. Exatamente, né? Você vai negociar um valor nocional de mais ou menos 800 mil reais. Esse é o problema de opção do índice Ibovespa. A gente vai precisar fomentar esse mini índice, vai acontecer isso em algum momento. Uma curiosidade minha, que deve ser de muita gente aí também, vocês também operam opção de dólar? Não, o fundo não faz opção de dólar, porque o fundo não tem mandato para operar no câmbio. Exato. Do mandato. O fundo gere renda variável, então é ali onde ele atua. Galera, nosso tempo acabou, porque daria pra gente ficar quanto tempo aqui, quanto dia tempo inteiro. fosse. Ele vai voltar, ele vai na riqueza pessoal, a gente vai conhecer cada vez mais as ideias do Mário, outras pessoas institucionais, a gente precisa entender melhor como é que os profissionais atuam, então é assim mesmo. Mário, muito obrigado mesmo pela sua vinda. Foi ótimo. Galera, uma ótima semana para todo mundo. Todos têm ótimos negócios. Lembrem-se que quarta-feira nós temos primeiro que sobreviver, depois nós temos que ganhar dinheiro, né? Sexta-feira a gente conversa. Isso aí. E quinta-feira é feriado, não tem riqueza pessoal. Sexta-feira tá tendo meu programa Papo de Opções, que é mais avançado lá no meu canal. Lotou. Mais de 2.000 pessoas já viram o programa dessa última sexta. Foi muito legal. Galera, um abração para todo mundo então e uma ótima semana.